Imagine um tesouro esculpido na pedra há mais de 3.000 anos. Um monumento dedicado ao poder e ao amor, que desafiava o tempo e o deserto. Agora, imagine que esse mesmo tesouro está prestes a desaparecer para sempre, engolido pelas águas. Esta não é uma lenda. Esta é a história real de Ramsés II, da Guerra Fria, e da maior obra de engenharia cultural que a humanidade já realizou. Esta é a história de como o mundo se uniu para mover uma montanha. Estamos na década de 1950. O Egito, sob o comando de Gamal Abdel Nasser, sonha grande. Um projeto visionário promete controlar as cheias do Nilo, irrigar o deserto e gerar energia para um país inteiro, a grande barragem de Assuã. Mas todo sonho tem um preço. A barragem criaria um lago de 500 quilômetros de extensão. Um oceano artificial que engoliria tudo em seu caminho. E no caminho estavam os segredos mais bem guardados da Núbia. Dezenas de templos milenares estavam na rota de inundação. O maior de todos, esculpido na rocha viva, era Abu Simbel, a joia da coroa de Ramsés II. O mundo da arqueologia entrou em pânico. A pergunta era, como salvar o que parecia imóvel? Em 1959, o Egito e o Sudão fazem um apelo desesperado à Unesco. A resposta foi um grito de guerra internacional, agora ou nunca. Era o auge da Guerra Fria. Americanos e soviéticos disputavam cada centímetro do planeta. Mas, por um momento, a história falou mais alto. Mais de 50 países deixaram de lado suas diferenças e juntaram dinheiro, tecnologia e os melhores cérebros da engenharia. O desafio era tão assustador quanto o próprio Ramsés. Como mover um templo que não foi construído, mas sim esculpido de dentro para fora de uma colina? As primeiras ideias eram radicais. Criar uma bolha submersa para que os turistas visitassem de submarino? Construir uma represa apenas em volta do templo? Ideias incríveis, mas impraticáveis. A solução veio da Suécia. Um plano de engenharia tão audacioso que parecia loucura: cerrar o templo em blocos, transportá-lo e reconstruí-lo 64 metros acima, em uma montanha artificial. O plano foi aprovado. Em 1964, começa a cirurgia. A primeira tarefa foi proteger o paciente. Uma enorme ensecadeira foi erguida para segurar as águas do Nilo, que já começavam a subir ameaçadoramente. Com serras manuais para evitar desmoronamentos, os engenheiros começaram o trabalho meticuloso de fatiar os gigantes. Cada bloco, pesando entre 20 e 30 toneladas, foi numerado como uma peça de um quebra-cabeça gigante de 1.035 peças. Guindastes, macacos hidráulicos e pura audácia. Bloco por bloco, tonelada por tonelada, os deuses de pedra foram erguidos. Por cima da montanha original, eles viajaram apenas 200 metros. Mas, para a história, essa foi a jornada mais longa já feita por um monumento. No novo lar, a precisão era a alma do negócio. Os blocos foram encaixados com folgas de apenas 5 milímetros. Por dentro, uma estrutura de concreto. Por fora, uma montanha artificial foi esculpida para recriar a paisagem original, escondendo o segredo da engenharia moderna sob a areia do deserto. Mas um detalhe atormentava os engenheiros. 2 vezes por ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, o sol nascia e penetrava 60 metros para dentro do templo, iluminando as estátuas de Ramsés e dos deuses Amon e Ra. Seria possível manter essa magia? Calcular a orientação astronômica perfeita, num local completamente novo, foi um pesadelo matemático. Eles chegaram tão perto. Mas o erro foi de apenas um dia. Hoje, o fenômeno acontece nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, um dia depois do original. Uma falha de cálculo de 3.000 anos? Ou talvez, um presente dos deuses para justificar a visita em um dia a mais? Ainda assim, todos os anos, milhares se reúnem para testemunhar esse espetáculo. Um testemunho vivo de que a luz do passado ainda pode alcançar o presente. A 22 de setembro de 1968, os templos foram reinaugurados. O mundo celebrou. A Faraó havia se mudado, mas seu poder permanecia intocado. Mas o maior legado de Abu Simbel não foi de pedra, mas de espírito.
Esta operação mostrou que existem tesouros que pertencem a toda a humanidade. O sucesso dessa união global inspirou diretamente a criação do maior selo de proteção da história, o título de Patrimônio Mundial da Unesco, criado em 1972. Ramsés II mandou construir Abu Simbel para mostrar seu poder aos deuses. Quem diria que, 3.000 anos depois, sua estátua se tornaria o símbolo do poder da união entre os homens? Hoje, quando um visitante caminha pelos corredores de Abu Simbel, ele não está apenas testemunhando o poder do faraó. Ele está pisando em solo que foi palco de uma das maiores aventuras da humanidade. Uma aventura onde a engenharia encontrou a poesia, e onde a política deu lugar à razão. Os templos de Abu Simbel nos lembram que o passado não está perdido. Ele vive dentro de nós, esperando para ser redescoberto. E que, quando nos unimos por uma causa maior, somos capazes de mover montanhas. Literalmente. Obrigado por viajar conosco até a Núbia. Que a história continue a nos inspirar. Gostou? Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Comente aqui. Qual monumento histórico você acha que deveria ser salvo a todo custo? E me conta nos comentários, se você pudesse salvar um monumento histórico de desaparecer, qual seria? Vamos trocar ideias!